Então, vamos falar sobre limite de continuidade de funções de Rn e R, né? Aqui no exemplo temos um subespaço de R2, aí você tem uma função então que sai de R2 em R. Tá? Então a ideia de limite basicamente é a mesma de função de uma variável. Tá? Então você fixa um epsilon aqui, que seria a distância aqui. Aí você fixa um delta, que vai ser uma distância aqui, e aí os pontos que distam menos de delta, de um ponto fixado x0, y0, tem que ter imagem menos do que epsilon em relação ao limite. Então seria isso aqui, né? Você tem um ponto aqui, aí você tem o limite aqui, e aí fixado esse epsilon, então você quer que exista um delta, então, que os pontos que estão dentro que distam menos de delta, a imagem dista menos que epsilon do limite. Tá? Então vai ficar assim, né? Você pega x0, y0, ponto de acumulação, o limite é fxy, xy indo para x0, y0 é L, C somente C, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a distância entre xy e x0, y0 é menor do que delta, onde xy está no domínio da f. Isso implica que f de x menos o L, então a distância de f de x e L é menor que epsilon. Então, quando fazemos o cálculo de limite, no ponto x0 e y0, já estará assumido que x0 e y0 é um ponto de acumulação. Tá? Porque se x0 e y0 não foram pontos de acumulação, então vai existir algum delta onde você não pega ninguém aqui. Tá certo? E daí então não faz sentido você falar em limite aqui. Então, já está assumido que o ponto é sempre um ponto de acumulação. Então vamos ver. Primeira coisa aqui, se o limite de f de x y for L, quando xy vai para x0, y0, então a gente pode escrever isso como sendo f de x0 mais h, y0 mais k, vai para L, onde hk vai para 0, 0. Basicamente é tomar uma composta, né? Então, você pode considerar que G de HK é f de x0 mais h, y0 mais k. O domínio da G são os pontos HK, onde x0 mais h, x0, y0 mais k pertence ao domínio da f. E fazer, então, o limite dessa G aqui quando HK vai para 0, 0. Tá? Então, para ver que dá na mesma as duas aqui, só ver as considerações aqui. Então, que a norma de xy menos x0, y0 menor que delta, C somente C, a norma de x menos x0, y menos y0, menos o ponto 0, 0, é menor do que delta. A norma de x, y menos x0, y0 é exatamente 0, C somente C, x menos x0, y menos y0, menos o 0, 0. A norma disso aqui também é 0. E do lado da imagem, então temos que f de xy menos f de x0, y0 menor que epsilon, em módulo, né? C somente C em módulo f de x0 mais x menos x0, y mais y menos y0, menos f de x0, y0 é menor do que epsilon. Assim, se eu tomar hk como x menos x0, y menos y0 aqui, você vai ter aquela relação usando h. E se eu tomar xy como sendo x0 mais h, y0 mais k, então eu vou ter a relação de h vai passar para a relação de xy. Tá? Então aí dá para ver que as duas são equivalentes. Agora, para dizer que f é contínua em x0, y0, se o limite da função f de xy indo para x0 é realmente o valor da função no ponto, tá? Então nesse caso x0 y0 não somente ele tem que ser um ponto de acumulação, ele tem que ser um ponto do domínio, né? Aí então f vai ser contínua.
Agora, f é contínua se e somente se para todos, f é contínua se é contínua para todo ponto do domínio da função. Bom, então o primeiro exemplo de continuidade, limite, né, é que f de x, y é igual a k, então a função constante k, ela é contínua. Então, o limite de f de x, y, quando x, y vai para x, y0, ela é k. Então, para isso é só ver, né? Para todo epsilon eu posso tomar delta igual a 1. Tá? Se delta igual a 1 é porque a função é constante, realmente. Então, se tal que se zero, se x e y, e x0 e y0 distam menos que 1, que seria o delta aqui, então, bom, independente de quanto eles distam, aqui vale k e aqui vale k, então, para esse delta aqui, vale que a distância é menor que epsilon, então, pela definição de quantidade, f vai ser contínua no x0, y0, e, portanto, ela vai ser contínua em R2, porque o x0, y0 é um ponto arbitrário. Vou pegar agora um caso um pouco menos trivial, né? Então, pega f de x, y igual a x, ela é contínua em R2 também. Então, fixam epsilon marca 0, e nesse caso eu tomo delta igual a epsilon. Então, se a norma de x menos y menos x0, y0 é menor que epsilon, então temos que o x menos x0 ele é raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, e raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado é menor ou igual a isso daqui. E isso daqui é exatamente a norma, está aqui em cima, então ela é menor que epsilon. Portanto, se eu tomar que 0 menor que x menos x0, x, y menos x0, y0 em norma menor que epsilon, eu vou ter que f de x, y menos f de x0, y0 é menor que epsilon, que é esse valor aqui. Portanto, f é contínuo em x0, y0 pela definição. Agora, para f de x, y é similar, né? Então, temos que o y menos y0 é a raiz quadrada de y menos y0 ao quadrado. Isso aqui é menor ou igual à norma de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Isso aqui é, por definição, a norma de x menos x0 e y menos y0. E isso daqui é igual à norma de xy menos x0, y0. Então, aí é a mesma coisa. Você começa com epsilon, aí você toma delta igual a epsilon, e aí vai ter, então, também a continuidade, de forma similar à anterior. Agora vamos pegar o primeiro exemplo de onde não é contínuo. Aliás, que o limite nem existe, né? Então, f de x, y igual a x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Então, se existe limite quando ele vai para 0, 0. Então, primeiro, vamos notar o seguinte. Se delta for maior que 0, eu posso tomar x igual a delta sobre 2, y igual a 0. Então, eu vou ter que o ponto delta sobre 2, 0, menos o 0, 0. Isso aqui dá exatamente a delta sobre 2, que é menor que delta. E o valor da função nesse ponto é delta sobre 2 ao quadrado sobre delta sobre 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, isso aqui dá 1. E também temos que, se eu pegar x igual a 0 e y igual a delta sobre 2, então o 0 delta 2 menos 0, 0, e a norma dele é igual a delta 2, que é menor que delta, e o f calculado em 0 delta 2 vai ser 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais delta sobre 2 ao quadrado. Então vai ficar 0 sobre o número diferente de 0, vai dar 0. Então, agora vamos supor que o limite existe e é L. Então vamos tomar agora epsilon igual a meio e um delta maior que 0 qualquer. Então, vou provar que para todo delta, para qualquer delta que eu tomar, esse delta não funciona para esse epsilon. Tá? Então, então, supondo que esse delta existe, teríamos que 0 é menor que norma de x menos y, menos 0, 0, menor do que delta, implica que f de x, y menos 0 é menor que meio. Então, agora, a gente vai pegar, no caso, esses dois pontos, né? O ponto delta sobre 2, 0, e o ponto 0, delta 2. Então, temos que o 1 é igual a f de delta 2, 0, que a gente viu que era 1,
e menos f de 0 delta 2 significa 0, então 1 menos 0 dá 1, o módulo dele dá 1. Agora isso aqui é menor ou igual pela desigualdade de classe, a gente subtrai subtrai L e soma L. Tá? Então isso aqui vai ficar menor ou igual a um módulo de f de delta 2 sobre 0 menos L, mais um módulo de L menos f de 0 delta 2. Agora, por hipótese aqui, isso aqui é meio e isso aqui é meio, porque ambos satisfazem isso. Delta 2, 0 menos 0, 0 dava menor que delta, e 0 delta 2 menos 0, 0, e a norma também dava menor do que delta. Então, elas teriam que satisfazer que é menor que meio, então teríamos que 1 é menor que 1, e isso é uma contradição. Então, esse delta não funciona, e o delta era arbitrário, então não existe nenhum delta que serve para esse epsilon aqui, então o limite não existe. Então, agora, em geral, o que a gente pode fazer é usar curvas, tá certo? Então, é o seguinte teorema. Se gama de t é uma curva no domínio de f, tal que o limite de gama de t tendo para t0 é x0, y0, e f de t é diferente de x0, y0 para todo t diferente de t0, e além disso, o limite de f de xy, quando xy é para x0, y0 é L, então o limite de f bola gama de t tendo para t0 vai ser L. Então, para verificar isso, fixe um epsilon marque 0. Então, como o limite de f de xy para x0, y0 é L, então vai existir um gama maior que 0, tal que 0 é menor do que a norma de xy menos x0, y0, menor do que gama. E isso implica, então, que f de xy menos L é menor que f. Bom, agora, como o limite de gama de t tende para t0 é x0, y0, então, dado esse gama que a gente achou aqui, está fixado, existe um delta maior que 0, tal que esse 0 é menor do que módulo de t menos t0 menor do que delta, então a norma de gama de t menos x0, y0 é menor do que gama. Então agora, vamos pegar um t nessas condições aqui. Se 0 é menor que módulo de t menos t0 é menor do que delta, então temos que o gama de t é diferente de x0, y0, pela hipótese sobre o gama, da curva gama. E, além disso, a norma de gama de t menos x0, y0 vai ser menor do que gama, que é essa condição aqui, né? Assim, temos que como isso aqui é menor do que gama e ele nunca é igual, então vale que 0 é menor do que gama de t, menor que x0, y0 é menor do que gama. E, então, além disso, temos que gama de t pertence ao domínio da f pela escolha da curva. Então, agora aplicando então essa condição aqui, ela satisfaz isso daqui, o gama de t satisfaz isso, então temos que gama de t menos L em módulo é menor do que epsilon. Portanto, se 0 é menor que t menos t0 é menor do que delta, isso implica que o módulo de f de gama de t menos L é menor do que epsilon. E, portanto, o limite de f de gama de t, quando t vai para t0, vai ser o L.